Fala galera, sou o Kaique, brasileiro nordestino, nascido em Aracaju, que é a capital do estado de Sergipe, e hoje eu tô aqui em Vladivostok, no extremo oriente da Rússia. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito sério, e é um assunto polêmico, como vocês viram no título, né? Sobre um brasileiro que foi preso aqui na Rússia, e vocês vão entender um pouquinho sobre migração, sobre vinda para estudar aqui, sobre documentação, sobre vinda a passeio, turismo, ao chegar no hotel. Eu vou abordar esse tema de uma forma muito sincera. Vou usar a minha experiência que eu tenho, lembrando que eu moro há 7 anos aqui e eu também trabalho com assessoria de estudantes, e não só estudantes, né? De pessoas que, em geral, vêm morar aqui na Rússia. Esse vídeo, eu comecei a assistir, mas aí eu dei uma pausa e resolvi assistir junto com vocês. Então vamos lá, vou botar meu fone aqui e eu vou pausando e a gente vai conversando um pouquinho, né? Vou deixar o link do vídeo original na descrição para quem quiser ir pro canal do rapaz assistir. Vamos lá? Taca ali play. Não é clickbaiting, não é exagero. Foram 30 horas na delegacia da Rússia. Fala pessoal, tudo bem? Faz tempo que eu não gravo vídeos aqui pro canal. Infelizmente não tenho tanto tempo para me dedicar pro YouTube como eu gostaria. A gente tem outros trabalhos, tanto ensinando russos a falar em português, quanto brasileiros a falar em russo. Então, diversos fusos horários diferentes. A gente tem alunos russos que estão no Brasil, na Colômbia, na Argentina, na República Dominicana. A gente tem uma aluna no México. Então, e fora os alunos que estão na Rússia, mas em outra cidade. Então, eu não tenho tanto tempo para me dedicar ao YouTube. Mas eu quis fazer esse vídeo mesmo tendo pouco tempo, porque eu acho importante o assunto, que infelizmente uma situação que aconteceu, não é clickbaiting. Quando você viaja para cá, sendo brasileiro, nós fazemos parte do BRICS, então nós não precisamos de visto. Você chega, passa pela imigração e tudo bem. Lá eles não vão pedir para você onde você vai ficar, não vão perguntar quanto dinheiro você está trazendo, nada disso. Você pode entrar na Rússia tranquilamente. Porém, quando você entra, você tem 7 dias onde você precisa fazer uma registração. Se você vai ficar na casa de alguém, essa pessoa, sendo russa, tendo endereço, ele vai registrar você no endereço, por exemplo. Se você fica em um hotel, o hotel faz isso de forma automática. Pelo menos é o que eu imagino. Agora, tem outras Vamos dar questões. uma pausa já aqui. Ele falou que quando você chega, né, você tem 7 dias para você fazer o registro. Correto. E que se você vai para um hotel, eles têm isso de forma automática. É aí já o primeiro ponto onde deve tomar muito cuidado. Por lei, né, e por via de regra, os hotéis e hostels que recebem estrangeiros, eles têm que fazer o registro. Você vai lá, paga o hotel, eles pegam o seu passaporte e fazem esse registro para você. Porém, tem hotéis que eles aceitam qualquer pessoa, à torta direita, né? Eles aceitam principalmente os que são bem baratinhos, estrangeiros que estão de forma ilegal, e sempre tem aquele jeitinho, né, que se dá. E aí, esses hotéis acabam não fazendo o registro da pessoa. Então, se você chega no país e você é estrangeiro e você chega num tipo de hotel desse, eles vão ali fazer uma fichinha só para você entrar, né? E você vai dar o seu passaporte, ele coloca um dado tudo. Isso não significa que é o registro. O registro é um papel que eles vão te dar. E esse papel, ele tem seus dados, onde você está hospedado, o período que você está hospedado. Então, quando você for para a Rússia, que vier para cá, vai no Google Tradutor, escreve, vocês fazem o registro e mostra para atendente. Porque é muito importante saber isso, porque você pode ir lá, pagar a estadia e não ficar registrado sem nem saber que não está registrado. Então já fica uma dica.
Vamos seguir aqui com o vídeo Mas por dele. trás disso, não é minha primeira vez na Rússia, já estive na Rússia, foram 4 vezes, entre saídas e entradas de novo. Então, todas as vezes eu fiz a registração de forma correta. Nós fizemos dentro do prazo, deu tudo certo, eu tive a minha registração. Teve uma vez onde a minha registração não ficou pronta por causa de erro do site. A gente foi até o local, que é o MFTC, como se fosse uma polícia federal, lá que cuida também da parte de estrangeiros, não só isso, mas também lá. Então, nessa primeira vez que eu tive esse problema, a gente conseguiu resolver, não precisou pagar nenhuma multa, a oficial entendeu com certeza que foi um erro do site, viu o que nós tínhamos feito, tinha número de protocolo e tudo mais, e eu consegui fazer normalmente a minha registração. Depois eu saí da Rússia, viajei para outro local e voltei. Quando eu voltei, nós fizemos de novo, porém com um pequeno medo de talvez ficar com o mesmo endereço, não sei. A gente solicitou para uma amiga próxima nossa fazer essa registração, a me registrar num apartamento dela. Nesse caso, o que aconteceu? Também teve problema no site, o Gosslug, e a minha registração não ficou pronta. A gente fez a solicitação dentro do prazo de 7 dias, mas não ficou pronta, nunca chegou, porque eles falam, no site promete que acho que até 2 dias ela vai estar pronta, mas não foi isso que aconteceu. E nós fomos diversas vezes até ao MFTC para tentar, essa nossa amiga foi sozinha, não conseguiu, nós fomos muitas vezes a gente foi e não conseguiu. E ela até tentou. Ó, vou dar uma pausa e já comentar uma coisa aqui, né? Como ele estava falando, ele foi para fez uma vez, aí fez no endereço. Aí depois ele ficou com medo de repetir o endereço. Isso aí é uma coisa que costuma não dar problema, né? Repetir o endereço. É melhor seja repetido, mas seja uma coisa certa do que arriscar. Mas enfim. E aí é uma outra coisa muito louca, que não tô falando do caso dele, mas muitos brasileiros conhecem a namoradinha no Brasil, ou tem um amiguinho russo que é bacana e vai ceder um local para ficar. E essas pessoas vêm na confiança de que elas vão conseguir resolver as coisas porque tem uma pessoa que fala russo. Gente, eu falo por experiência própria. Eu vou inventar um dado: 90% dos russos não têm ideia de como fazer o registro. Eles não sabem como entrar para registrar alguém. Os que sabem, tô falando civil, né? Não é gente que trabalha em local assim, não. Os que sabem que alugam casas, eles cobram caríssimo. Eles evitam também da casa alugar, porque eles não querem ir lá pagar taxa, fazer toda essa burocracia. Eu conheço várias pessoas que, inclusive casadas com russas, que não conseguem se regularizar aqui, porque quando a russa vai lá no centro de imigração, elas não sabem por onde andar, elas não sabem qual passo dar. E ainda vou falar algo que eu sei que vai gerar um monte de comentário aqui, mas vai ser bem polêmico. Nem o centro de imigração aqui sabe muito bem como tratar essa questão da migração, e eu vou encaixar aqui uma história que eu passei. Uma dessas indas e vindas minhas, eu saí como estudante, voltei como turista. Então, como eu não tinha encontrado um local ainda para ficar, eu não estava conseguindo fazer meu registro, eu atrasei. E aqui tinha uns hotéis que faziam. Só que aí quando eu fui fazer nesse hotel, o hotel disse que não estava fazendo mais, porque agora o governo estava bem mais rígido, né? Tá deportando muita gente e tal, enfim. E aí eu acabei não conseguindo. Aí eu pensei, pô, então eu vou pagar a multa, que antigamente se pagava uma multa baixinha e conseguia resolver. Aí nisso, como eu fiquei com medo, como ele também, né, preocupado, porque eu cumpro a lei, eu vivo legal aqui, eu fiz assim, vou no centro de imigração, vou conversar com eles e eles vão, né, me dar um parecer, o que é que eu posso fazer, se eu pago a multa e se eu consigo resolver aqui. Fui no centro de imigração, o pessoal que trabalhava lá não sabia nem para onde ia, nem para onde voltava. Não tinha ideia do que dizer, era eu acho isso, eu acho aquilo, tudo tal. Até que me colocaram alguém que me veio com certeza e disse, não, você não precisa fazer isso. Como você está viajando de Vladivostok para Moscou, chegando em Moscou, você vai conseguir fazer no hotel, vai registrar lá, não tem problema, porque você está passando de uma cidade para outra e vai contar a partir de lá.
Ou a pessoa trabalha num órgão público, num centro de imigração, sabe mais do que eu, né? Fui eu. Cheguei em Moscou, cansadíssimo da viagem. Eles falaram para mim assim: não, você não pode. Você não pode sair de uma região e ir para outra sem registrar. Aí falei: o que é que eu vou fazer? Porque nisso eu ia no outro dia. Foi no outro dia, foi no outro. Não, eu ia em 2 dias. Eu ia viajar, eu ia sair da Rússia. Aí eu falei: eu tenho uma viagem marcada. Ele falou: ah, volta para Vladivostok, que tudo deles é assim, sabe? Caguei pra vocês. Volta pra Vladivostok, faz seu registro, depois você volta pra cá. Eu falei, não tem como voltar pra Vladivostok. Essa opção não há, que eu não tinha nem dinheiro, mas tava tudo comprado, né? E aí foi muito complicado. E nessa época eu tive que correr o risco de sair sem o registro, morrendo de medo de ir preso. Mas como tava tudo legal, como tava tudo certo e eu tava saindo da Rússia, eles não ligavam, nem pediam o registro. Mas aconteceu comigo. Então, nem sempre o centro de imigração vai saber. E uma segunda experiência que eu tive, eu fui para a China e de ônibus vim entrar na Rússia, né? Vladivostok é a fronteira com a China. Cheguei na fronteira, a mulher falou: cadê o seu visto? Eu falei: eu sou brasileiro, não preciso de visto. Eu tenho 3 meses. Aí ela ligou para um superior, para um oficial. Pelo que eu entendi da conversa, porque estava com vidro, não dava para eu ouvir. Ela perguntou para ele, né? Disse que tinha um brasileiro ali e tudo tal. E que o brasileiro tinha falado que não precisava de visto. E o oficial confirmou. Ela disse: ah, é mesmo, eles disseram que não precisa não. Pum, aí ela me deu o carimbo e eu consegui entrar no país. Ou seja, nem uma policial que trabalha na fronteira sabia qual era o regulamento com brasileiros. Então tem muito disso aqui, junto com má vontade, junto com muita coisa. Então é uma questão de você estar com todos os documentos certos, sabendo o que está fazendo e você também ter sorte de quem vai te atender. Vamos seguir. Vou fazer a registração de novo para ver e nada. Mas quando já estava acabando esses 90 dias que a gente tem, aqui eu já comecei a ficar mais preocupado mas assim, eu comprei passagem para poder sair da Rússia, enfim. Mas a gente ainda foi tentar mais uma vez, porque eu pensei, na hora de sair, eu vou ter algum problema, porque eles vão ver que eu não tive nenhuma registração. E a gente foi ter MFTC mais uma vez, faltando acho que 3 dias. Não, faltando 3 dias para minha viagem. E chegou lá, ele não conseguiu resolver também, mas ele disse para essa nossa amiga que tudo bem, ele vai sair tranquilo, não tem problema nenhum, a gente sabe que foi erro do site. Enfim, ele disse que tá para eu ficar tranquilo, que iria dar tudo certo. Mas Ó, gravem essa palavra na mente de vocês. O E pode ser site, pode ser oficial, pode ser o centro de imigração que te falou. O erro sempre é seu, a culpa é sempre sua. Vamos seguir o vídeo. na volta a gente pegou o metrô para poder voltar e foi aí que começou o pesadelo, né? Passou umas 2 ou 3 estações, quando ele parou, entraram 2 policiais e já falaram comigo: vamos para fora, e eu nem estava entendendo absolutamente nada, eu nem raciocinei que era alguma coisa sobre registração, realmente eu não consegui entender, porque eu não imaginava, eu acabei de escutar que estava tudo bem. Ah, e aí começaram a falar que eles receberam um chamado porque caiu em algum sistema, como se eu tivesse procurado na Rússia por não ter registração. E aí eles chamaram uma outra delegacia que cuida de estrangeiros, e eu aguardei lá mais ou menos uma. Olha que interessante, eles receberam um chamado porque rastrearam que ele estava procurando informações sobre taxa em registração. Estão entendendo? Tipo, ele deve ter pesquisado no Google ou em alguma coisa assim. E aí é Rússia, né? Antiga União Soviética. Então a galera tá sempre vendo e tal. Então pegaram essa informação. Isso também, detalhe, isso porque ele tá em Moscou, né? A banda de cá, a região de cá que eu tô já é mais tranquila, mas Moscou é um pente fino. Eu, quando tive em Moscou, eu passei, acho que foi 16 horas, se eu não estou enganado, quando eu vim da Letônia para Moscou, porque eles estavam fazendo um pente fino e cada muçulmano demorava ali, eu esqueci quanto tempo de revista, então acho que tem uns 3 muçulmanos, acho que eles estavam tirando, cara, coisa de horas com cada pessoa.
Então pegava telefone, YouTube que a pessoa assistia, fazia um pente fino total. Então passei 16 horas só no ônibus esperando, morrendo de fome, para entrar na Rússia por causa disso. Então Moscou é muito mais complicado. O conselho que eu dou para quem quer vir para a Rússia, para a região que eu tô, né, é entrar pela China. Entrar pela China é mais tranquilo, considerado Moscou, ou até por São Petersburgo, mas Moscou, principalmente depois desse período de guerra, estão passando pente fino mesmo. Vamos seguir. Hora, Irina tentou falar com eles para poder tentar entender o que estava acontecendo, o porquê, explicou toda a situação. Mesmo assim, eles disseram: não, nosso trabalho é só pegar quem está errado. Lá vocês explicam. Até aí parecia que ia ficar tudo bem. Chegaram esses policiais, ok, mas começou a parte, né, de humilhação, Cereja do bolo. onde eu preciso entrar no carro da polícia e tudo mais, e fui levado até a delegacia. Chegando lá tinham outras pessoas, com certeza, mas Irina já não conseguiu entrar. A partir disso, já estava sozinho, sem nenhum tipo de ajuda, nenhum tipo de auxílio. E lá dentro eles começaram a perguntar, e eu falo russo um pouco, não é muito, mas eu consigo me virar. Mas para esse tipo de assunto, com certeza, não é o meu nível ainda. E eu disse que não falo inglês, não falo russo básico, e eles falaram que, tipo, não tem tradutor e tudo mais. Nesse meio tempo eu pedi para a Irina ligar para a embaixada e falar com eles, depois para poder eu conseguir entrar em contato com eles também. Ela entrou em contato com a embaixada, mas basicamente eles até ajudaram, mas no começo a embaixada foi falando que tipo, você tem que aceitar essas coisas, etc. Eu acho um pouco estranho, porque uma coisa é perguntarem para você sobre documentação, verem que você fez e opa, peraí, foi erro nosso, vamos entender, ser flexíveis, né? Mas não. E eu continuei insistindo e no final das contas eles colocaram uma intérprete que fala espanhol, russa que fala espanhol, não tinha alguém que fala português brasileiro. E eu tentei falar com ela, mas obviamente não sei o nível dela também para espanhol. No final das contas eu gastei todo o russo que eu tinha nesse dia. Foi lá, eu testei e falei, tá, eu acho que eu até consigo falar. Eu expliquei tudo, ela entendeu toda a situação, ela entendeu. Essa policial, ela me atendeu bem. Mas ela disse, vai chegar outros policiais e lá você vai pagar uma multa e tudo bem. Mas foi passando 1 hora, 2 horas, 3 horas e nada. Eles, o que parece pra mim, né? Eles não estavam esperando uma situação dessa porque talvez estão acostumados com outras pessoas que realmente não fazem. Bom, dá uma pausa aqui. Quando ele falou isso, né, que parecia que eles não estavam esperando, é muito interessante porque quando você mora aqui, quando você vai vivendo aqui, que você participa de situações diferentes, você vê que há um conjunto de coisas que é muito triste dizer isso, mas é verdade. Há a burocracia, o que tem em qualquer país, junto com a falta de conhecimento de muita gente que trabalha em órgãos públicos, mas eu acho que mais do que a falta do conhecimento, o que é pior é a falta de vontade. A falta de vontade é uma característica que é muito forte aqui. Em área como essa que ele está dizendo, né, de centro de imigração, em café, em lanchonete, bar. Eu assisto às vezes a galera na internet falando, nossa, um paraíso, vem para aqui, bem tratado disso, daquilo. Inclusive, eu conheço outros criadores de conteúdos que que eu converso, né, nos bastidores, tudo, e passa um monte de perrengue, galera. E passa um monte de perrengue, e tá assim, um pouco desgastado e tá cansado. Vários brasileiros passam problema. Eu conheci o cara no brasileiro que foi preso não tem muito tempo, porque tava fazendo bate e volta, ele tava errado, né? E aí ele foi pego em um desses bate e voltas. Mas as pessoas não falam, né? As pessoas reúnem no conteúdo, reúnem na internet só conteúdo ruim. Às vezes eu falo um assunto, eu falo um tema como esse tema aqui, aí tem, já comentei em outros vídeos isso, tem grupos de brasileiros, né?
alguns grupos de brasileiros espalhados pela Rússia. E nesses grupos tem gente que não gosta de mim, tem gente que gosta. E às vezes a galera desce o pau em mim. Tem galera que fala assim, você viu o vídeo que Kaique fez? Aí começam a descer o cacete, aí tem um ou outro que fala, não, mas eu gosto do Kaique, isso aqui acho que tá certo, tudo tal. E fica nessas coisas. Porém, esses próprios brasileiros têm experiências terríveis aqui, às vezes. Só que eles não falam, eles não estão com canal no YouTube, então eles guardam a experiência, ou então omitem, ou não dizem, ou não passam, e as pessoas ficam meio assim. Então é muito importante vocês entenderem como funciona a estrutura para vir aqui. E no final eu vou dar umas dicas de como vocês evitarem um pouquinho desses problemas. Vamos seguir aqui o React. A registração, mas eu provei que eu tinha registração, que eu solicitei registração, porque eu não sei, pessoal, eu sou uma pessoa, sabe aquela frase, quando você não deve, você não teme? Pois é, eu sabia de tudo o que eu fiz, desde que eu vim pra cá, todas as vezes, eu faço tudo correto, eu sou uma pessoa que eu gosto das coisas corretas. Então eu não tava com medo pra, sabe, a primeira brasileira da embaixada, ela disse tipo, não fica insistindo em nada, apenas aceita. Vou dar uma pausa aqui de novo. É muito da cultura daqui abaixar a cabeça, aceitar. Então, na sala de aula você vai ver com os russos mais, né? Com a gente estrangeiro, os professores costumam pegar meio mais leve. Mas às vezes os professores, assim, eu já vi professor humilhar aluno de um jeito de chamar de burro, aluno tal. E eles aceitam. Porque tem muito essa parada da autoridade, sabe? E eu sempre conto essa história aqui no meu canal. Quando eu cheguei, como bom brasileiro que eu sempre vi a gente brigar por direitos, né? A gente brigar porque foi no supermercado e a comida estava estragada e a gente reclamou, pediu de volta e coisas desse tipo, né? E aí eu lembro que eu tinha mania de ir no Burger King, que era o local que dava para comer mais baratinho, tinha um combo muito barato quando eu cheguei em 2018 aqui. E quando eu cheguei no Burger King, a máquina estava com um problema. E o problema era, tinha todos os refrigerantes. E aí, quando você ia apertar para o refrigerante descer, você sabe que essas máquinas de refrigerante, meio que ela faz a mistura e produz o refrigerante ali, né? E aí, só tinha um refrigerante. Quando apertava nos outros, descia água. E você pagava o lanche, tinha direito ao combo e o refrigerante ilimitado. Só que eu via que os russos iam, via que era água, jogava. Iam enchendo todos, até vinha um refrigerante que eles não queriam. Que assim, era a última opção que eles botavam e era o que tinha. Ninguém reclamava. Ninguém. Chega ao ponto de que se colocar em todas as máquinas sai só água, eles é capaz de olhar, jogar fora, mesmo tendo pago comer só o lanche ou comprar o refrigerante. A galera tá satisfeita com tudo, a galera aceita tudo. E já é algo que isso já vem toda regra, toda lei. Aqui o russo, ele você sente vivendo aqui que é um povo que meio que sabe que não vai, que reclamar não leva para lugar nenhum e que não vai dar nada e que não vai mudar nada, então meio que eles aceitam qualquer coisa. Isso que ele falou é totalmente verdade. Na experiência do dia a dia você vai vendo isso aqui. E é isso. Vamos lá. O que eles estão falando, abaixa a cabeça. Eu não é bem assim pra mim, sabe? No sentido, quando eles falaram, você não fez a registração, e eu entendi muito bem quando ele disse, eu falei, não, eu não tenho, mas eu não vou ouvir que eu não fiz, porque nós fizemos e eu tenho como provar. O site de vocês estavam errado e isso já não é uma culpa minha. Eu não posso levar a culpa por algo que não cabe a mim fornecer, por exemplo. O estrangeiro chega aqui e ele solicita. Quem fornece, né, o governo, não sei, seja lá o que, o site ou qualquer outra coisa. Já não é problema meu, não me interessa como. Eu gostaria apenas de ter a registração. Isso não é culpa minha. E eu falei isso e em nenhum momento ninguém tentou me xingar nem nada nesse sentido, porque eles viram. Tanto que um dos policiais falou, eu entendo, mas Rússia não trabalha assim. Tipo, se você errou, a culpa é sua. Se nós erramos, a culpa é sua também. Basicamente foi isso. Assim. E isso me desanimou bastante, sabe? No final das contas, passaram horas e não chegou nenhum policial. Essa policial foi embora, dizendo que iriam chegar esses policiais para eu pagar multa e depois eu iria embora. Mas foi chegando tarde, Irina brigando lá fora, ela tentou muito falar com eles lá, mas eles não queriam ouvir.
antes que ele começar a dizer, né, o que foi que aconteceu aí depois, ele disse que ela poderia fazer a tradução, eles não quiseram ouvir. E aí eu entro numa coisa que vai parecer muito militância, mas detalhe, Irina, uma mulher, né? Então, nesses casos, se você tiver um amigo, um homem para resolver isso, é melhor um pouquinho. Porque quando você vai pra, sei lá, de um barzinho que você vai fazer uma reclamação ou qualquer outra coisa, você ir com uma mulher é muito difícil se for um homem, porque eles costumam não dar muito ouvido, né? Isso quem disse foi uma amiga minha russa, né? E no dia a dia eu vejo que é muito isso mesmo. O homem, eles se peitam ali, se conversam, tudo aí no final dá uma resolução. E também ser atendido por mulher, ele deu sorte que pegou uma mulher bacana, que também mulher complica, que só quando é para ser atendido por mulher. Mas em geral, tá numa situação ruim de briga com policial, de tal, e você tiver a opção de optar por chamar um amigo, um homem para intermediar, é melhor do que uma mulher. Isso aí, coitada de Irina, imagina o nervoso que ela não passou. Vamos E seguir. porque ela poderia fazer a tradução, mas disseram como a gente é um casal, ela tem interesses, o que eu achei um absurdo, né? Até para coisas pequenas fazer uma tradução. Mas é assim que funciona aqui. E basicamente eu fiquei sozinho lá com outros estrangeiros. E no final das contas, quando chegou 10 horas da noite, eu já vi que não iria chegar policial nenhum para poder fazer tradução ou pagar multa, nada, não iria chegar ninguém mais. E passei 30 horas no final das contas nessa delegacia. Mas não parou por aí, eu dormi numa cadeira, eu junto com outros estrangeiros que estavam lá. Mas essas pessoas, interessante para mim, porque eu me senti bem humilhado de estar no meio daquelas pessoas que muitos ali realmente fazem isso muitas vezes. E eu não faço isso, eu fiz tudo certo e estava lá no meio de pessoas que fazem coisas erradas. Eu acho injusto isso. Mas no final das contas, passei a noite lá, não consegui dormir direito, com certeza, e de manhã eles falaram para Irina que pode vir de manhã, que provavelmente ele vai sair de manhã. 10 horas da manhã. Ela chegou cedo e nada de atenderem ela, nem falarem para nós o que estava acontecendo, e só trazendo mais estrangeiros. Foram trazendo mais estrangeiros, e eu já comecei a pensar, meu Deus, essa sala aqui, eu contei as cadeiras, era para 20 pessoas, já tinha 40 lá, já tinha muitas pessoas em pé. Pensei, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? E eu perguntei algumas vezes e os policiais que passavam lá disseram, eu não posso, eu não sei o que está acontecendo, eu não posso falar nada porque eu não sei o que está acontecendo. E eu achei isso estranho, como que uma pessoa que trabalha ali não sabe o que está acontecendo. Mas Irina brigou, continuou brigando, até que a gente insistiu. Outros brasileiros da embaixada ligaram para mim, perguntando, tentaram fazer ligações para falar com eles, mas eles não passam informações por telefone, mesmo para a embaixada, o que eu achei absurdo. E no final das contas, a embaixada enviou uma russa que trabalha na embaixada e fala português. Ela auxiliou bastante, insistindo lá, mas para vocês verem como que é até humilhante, até mesmo para russos. Ela é uma russa que trabalha na embaixada. A embaixada que seria responsável, entre aspas, por mim, né, já que eu sou estrangeiro, não sou russo. E eles não deixaram ela entrar em momento nenhum. Ficaram sentados numa pequena entrada, sabe, sentado no chão. É muito vergonhoso, assim. Eu sempre falei muito bem da Rússia, mas essa parte é bem ridícula. Eu me senti muito. Vou dar uma pausa aqui, ó. Sim, eu sinto na fala dele a tristeza que ele tá, né? Pela situação, pela humilhação, tudo. E essa frase que ele falou, né? Eu sempre falei muito bem da Rússia, mas eu sinto. E aí vem os 3 pontinhos, né? É a realidade de muito criador de conteúdo, sabe? Tem muito criador de conteúdo. Assim, ó, quando você vê um criador de conteúdo que tá entrando aqui e que tá vindo e que tá tudo sendo muito fácil, é porque ele se organizou bastante antes para vir e tem um contato russo, tipo uma esposa. Tem criador de conteúdo, por exemplo, que tem esposa e nem divulga isso, as pessoas não sabem. Como tem também russos que estão no Brasil que são casados e também não falam, né, com brasileiro. Então, eles fazem a papelada. Ele tem inclusive um canal bem grande de uma pessoa da Rússia que a pessoa, enfim. E aí, e aí,
O que é que acontece? Essas pessoas já estão completamente resolvidas no papel e tudo tal, e vai mostrando que tudo é muito fácil. E não é. E não é. É complicado, é penoso, é longo. Tem gente que vem perto. Eu tenho um amigo que veio, eu aconselhei ele como ficar aqui de forma legal, como eu fico. Ele optou por casar e nem deu certo o casamento. Teve que sair do país. Já é o segundo casamento que eu conheço que aconteceu. Que a pessoa casa achando que a papelada vai se resolver. Que é o terceiro, lembrei. O terceiro caso que eu conheço. A pessoa casa achando que vai ser rápido, que vai conseguir. Não consegue, tem que sair do país. Aí fica a mulher dentro do país. O cara fora do país, tem casamento que fica por um fio para acabar. E eu ainda conheço mais um outro casamento que está passando por esse problema também. E é isso, vamos seguir aqui, ver o restante. Mal com tudo isso, elas não poderiam nem entrar para usar banheiro, nada disso. E ela continuou insistindo, e foi graças a ela e a Irina insistindo, porque, por exemplo, eles se perderam sobre o meu caso, que era para Eles nem avaliar, sabiam como ele, resolver. na verdade, tipo, o erro foi nosso, a gente vai fazer ele pagar uma multa, mas vai liberar. No final das contas, eles iriam me levar para outro local onde deportam pessoas. Eu não lembro agora o nome do local, mas é onde colocam estrangeiros para depois deportar. Imagina, por causa de falta de organização, que eles não sabiam nem o que eles estavam fazendo. E desde o primeiro dia eu falei, já tenho passagem comprada, e eu até mostrei, eu tenho passagem comprada para viajar depois de amanhã. E eu mostrei. E a Irina também insistiu muitas vezes e mesmo assim nada. Até que deu sorte que um dos chefes lá, eu não sei como que chama corretamente, mas ele foi passar por ela, ele saiu, estava indo para algum local fora e ela foi insistir de novo para tentar ter alguma informação, porque imagina, eu estava lá dentro, eu já não tinha visto ela mais, já passaram tipo 18, 19 horas que eu estava lá e sem nenhuma notícia. Estranho isso, essa forma que eles tratam. Mas ela conseguiu falar, por que vocês não estão deixando? Ele tem que viajar amanhã. Já tinha passado um dia. E quando ela disse isso, ele falou, ele já vai viajar, ele tem passagem, isso muda tudo. E aí ele contou que eles iam me levar para outro local. Imagina que absurdo. Eles iam me enviar para um local por erro de falta de comunicação, que também isso não me interessa, não me importa quem errou. Me importa só que eles erraram. E isso não se deve fazer, né? Mas no final das contas foram passando mais horas. Eu sei que eu saí de lá exatamente depois de 30 horas. Eles foram fazer algumas coisas a respeito, alguma análise, algo disso sobre meus documentos. Ele saiu. E depois eles voltaram. Essas pessoas. Tinham pessoas que eles levaram na parte da manhã. E essas pessoas foram saindo rápido. Ficavam 1, 2 horas e já saíam. E eu fui ficando. Mas foi diminuindo o número das pessoas, foi diminuindo. Eu sei que no final das contas, resumindo bastante, porque acho que o vídeo já está bem grande, mas eu queria contar para vocês isso. E no final das contas eu fui o último, exatamente o último. Eu fiquei na sala ainda. Esse homem que falou com ela e disse, isso vai Imagina o mudar tudo. nervosismo que a pessoa não Ele sofre. veio, falou comigo, etc. Tipo, tudo vai ficar bem, etc. Mas eu já estava cansado, comendo muito pouco, quase sem usar o banheiro porque tinha que ficar pedindo para eles. É uma humilhação gigantesca. E no final das contas, depois veio outro policial, eu fui até o local, paguei a multa, tive que pagar a multa, assinei o papel como se eu tivesse de acordo ao erro, que não foi erro meu, mas foi isso. E não sei, pra mim não foi agradável, sabe? Essa sensação de você ter passado essa situação, sendo que eu não fiz nada errado. Eu fui uma pessoa desde o começo que briguei para conseguir os documentos, enquanto a gente chegava até esse MFTC, eles falavam, hoje a gente não atende, ou não tem o que fazer, você tem que fazer online de novo, e nunca dava certo, por exemplo. Não sei, não gostei muito disso, inclusive é por isso que eu vou fazer um outro vídeo para explicar um pouco mais. Eu estou mudando totalmente o foco do meu canal, porque o canal era Bora para a Rússia, com foco em mostrar a Vou Rússia. dar uma pausa aqui.
esse é um ponto muito interessante que eu me identifico também, né? Aí ele tá muito triste, é óbvio, eu entendo. Eu sei que talvez apareça alguém que, ai, nossa, que ache mimimi, que ache bobagem, mas inclusive esse vídeo dele toca em um ponto em mim, porque eu tava assistindo os meus vídeos e eu comentei com uma amiga minha e eu tava reclamando muito. Outros vídeos eu nem postei, comecei a me sentir mal, digo, pô, eu não sou assim, sabe? Não é essa minha vibe. Eu gosto de uns vídeos de reflexão. Eu tenho muitos amigos aqui. Era meu sonho vir pra cá. Mas você não tem como não espelhar essas coisas, sabe? Você não tem como não espelhar. Então, eu vejo, quando eu vejo alguns criadores de conteúdo, ai, falando mil maravilhas e tal. Ainda mais repito, eu conheço alguns que é uma coisa gravado, mas na vida real que a pessoa sente é outra. Então eu repenso com relação ao conteúdo, eu repenso com relação ao que a gente produz. E eu também tô numa vibe, tô mudando muito, porque a Rússia, cara, não é para qualquer pessoa. Em que sentido? Ela é para se você gosta muito do país e ou não tem condições de morar em um outro país mais caro, que ainda assim aqui tem a questão de segurança, ainda vale um pouco a pena, mas não é fácil. Vamos seguir. Para os brasileiros e tudo mais. Mas agora eu quero mudar esse canal, não quero perder, mas eu não quero mostrar especificamente só a Rússia, por isso que eu mudei o nome do canal para Sem Roteiro, onde não quero ter um roteiro, não quero ser obrigado a ficar fazendo vídeo só sobre a Rússia ou só a Rússia, porque não sei, talvez amanhã eu decido que não quero mais morar na Rússia e quero morar em outro país, por exemplo. Ou voltar para o Brasil também, que está nos planos inclusive, não sei quando. Mas por isso que eu mudei o nome e não quero ficar preso. Espero que vocês tenham entendido e toda a minha ausência. Eu fiquei bem chateado com tudo isso. Não esperava fazer vídeos mais sobre a Rússia, embora eu ainda goste do país. Agora a raiva já passou, o Eu te entendo. desgosto mais ou menos, né? Não é nem um pouco agradável você saber que, pô, não deveria ter passado nada disso porque eu faço tudo certo. Mas, enfim, se vocês puderem compartilhar esse vídeo com pessoas para que as pessoas fiquem cientes de situações que podem acontecer aqui. E quando vocês virem para cá, por favor, façam a documentação correta, mas insiste dentro do prazo. Agora, eu já viajei, já voltei para a Rússia depois disso, e agora a gente fez a registração e deu tudo certo. Mas se dentro do prazo, já ir você tem 7 dias, então já ir até o local, já pedir, olha só, eu já Primeiro solicitei, eu dia. quero a minha registração. Não espera passar desses 7 dias do prazo, Primeiro porque dia. mesmo que está dentro da lei, inclusive que eles não poderiam me manter lá nem mais do que 3 horas. Nós temos alunos uma aluna, que o marido trabalha com direito, é advogado e tudo mais, ele disse que por lei eles não poderiam ter me mantido lá mais do que 3 horas. E eu fiquei 30 horas lá. Mas como que eu vou chegar? Eu vou brigar com essas pessoas, que inclusive até advogados brigaram lá na entrada para tentar entrar, para defender algumas pessoas e não conseguiram, por exemplo. É complicado isso. Eu quero fazer um vídeo falando sobre documentação que precisa para ficar na Rússia legal, ok. Mas eu queria compartilhar com vocês essa situação porque foi vergonhoso. Não gostei. Eu não entrei muito em detalhes porque não quero. Esse é um momento que eu também não quero ficar guardando para mim, sabe, como uma memória, uma imagem da Rússia. Eu não quero. Eu tô me esforçando para ter a Rússia como uma. Bom, eu vou dar uma pausa aqui e vou meio que dar ele vai fazer um vídeo falando sobre documentação, mas eu vou dar um leve spoiler aqui, né? Tá anoitecendo, a imagem vai ficar ruim, então deixa eu aproveitar logo para finalizar meu vídeo. Pessoal, quando vocês vierem para a Rússia, se você quer vir como um turista e não quer ter problema nenhum, selecione já do Brasil, já escolha no Brasil qual é o hotel ou hostel que você vai ficar e que faz o registro. E o que é que eu aconselho fazer? Escolher o hotel, vamos supor, desceu no aeroporto, pega o táxi até o hotel. Tem 7 dias para fazer o registro. Você pega e faz o registro já no primeiro dia, né? Claro, vai entrar no hotel, vai dormir ali, já vai fazer ali. Fez, acabou.
vai visitar um amigo. Vou dar um exemplo agora. Ah, vou visitar um amigo, meu amigo me chamou para ficar na casa dele. Um exemplo. Eu recomendo vocês fazerem, sabe o quê? Pega um hotel, alugue esse hotel por, sei lá, 2, 3 dias, uma coisa assim. E aí, ou então uma semana, paga, vai direto pro hotel e faz o registro. Se o amigo for levar você para casa dele, aí o amigo vai, dá um jeito, faz de novo o registro, quando, enfim, faz a papelada, procura saber como é. Mas chegue e já resolva a papelada. Então, vem com seu passaporte. Quando pegar a carta de imigração, que é uma carta que eles dão no aeroporto, guarda essa carta junto com o passaporte. Fez o registro no hotel, guarda o registro junto com o passaporte. Coloca numa doleira tudo e sempre tenham com vocês a documentação bem guardada, né, com vocês. Eu carrego comigo quando eu tô viajando, né? Eu boto uma bolsinha assim, daquelas bolsinhas aqui, ou então dentro do corpo, né, da camisa, e meu passaporte ele vai comigo em todo lugar. Eu já fiquei em hotel onde não tinha, meio que a mala tinha esses hotéis coletivos, né, que são várias camas, eu durmo com minha bolsa. Eu boto a bolsa no lado da parede, fica a parede, eu, a bolsa, com minha documentação, com as coisas importantes. Eu sou tão paranoico que eu deixo o celular, a câmera, essas coisas dentro da bolsa, na doleira ou na bolsinha pequena, no meu corpo eu coloco o passaporte e eu durmo com ele. Então, tomem todo o cuidado possível. E vou também, que esse é o meu trabalho, vou fazer também o merchan aqui. Eu tenho uma consultoria que se chama contato@partirussia.com.br. E quem quiser planejar uma vinda para aqui para a Rússia, quiser, por exemplo, você está com um plano de vinda aqui a um mês, não quer passar problema, eu faço essa consultoria, aí eu converso com vocês, compramos a passagem juntos, ou você compra ou eu compro, a gente tem uns pacotes aí que eu faço, já escolho o hotel mais próximo do local onde você vai chegar, tipo, vou chegar em Vladivostok, por exemplo. Aí já alugo um hotel no centro, tudo certinho, os dias que você vai ficar, tudo tal, para você já tá ali com a reserva para quando chegar já fazer esse registro que ele falou no primeiro dia. Então vocês podem escrever para mim. Quem tem vontade de passar aqui mais tempo e tá com medo de, tá com medo não tem esse dinheiro para pagar, por exemplo, sei lá, 3 meses de hotel. O que é que eu recomendo? Se matricula em um curso de russo. Tem cursos de russo de 2 meses, tem curso de russo de um mês, tem curso de russo de 3 meses, que aí você tem direito a o registro, o visto e a moradia estudantil, né, a depender. E você se coloca em uma condição que você já entra legalizado no país com visto de estudante e não passa por nada disso. Ah, Kaique, quero morar na Rússia, futuramente casar. Pronto. Conheci uma russa, quero casar com ela. Vou para me casar lá e não cometa essa besteira. Qual é o conselho que eu, Kaique, dou? Conheceu a russa da vida dos sonhos? Conheceu o russo dos sonhos? Quer legalizar e casar? Se inscreva em um curso de russo de 6 meses. Não precisa ser nenhum muito longo, de 6 meses ou de um ano. Ou então de um ano, porque aí se você desistir no meio do caminho, você pode pedir a diferença do dinheiro de volta que a universidade dá. Se inscreve no curso de russo, porque você vai ganhar uma carta convite e você já vai entrar no país legalizado com direito a morar aqui por um ano. E nesse um ano você dá processo da entrada do casamento, cuida de papelada, organiza as coisas, organiza a sua vida e não tem problema. Então é isso. Vou finalizar esse vídeo. Infelizmente, cara, eu sinto muito por você. Ele me inscreveu tem pouco tempo, né? Por causa. Tá iniciando o canal dele e tudo tal, também na vibe de Rússia. E eu fiz um vídeo meu comentando sobre minha mudança de nome de canal. Aí ele comentou que ele se identificou também tá fazendo isso. Infelizmente a gente acaba com a vivência. Quem vem pra cá pra viver sabe como é diferente. E eu fico muito feliz em encontrar criadores de conteúdos assim, que em nenhum momento ele quis ser tendencioso, espantar ninguém, mas ele contou a realidade dele. Então é isso. Beijo no coração, fiquem com Deus. Quiserem consultoria, tá aqui, né? O meu e-mail vai estar aparecendo aí na tela. Beijo no coração da Zidânia. Pacá, pacá. Tchau, tchau.